Já. Olá, crianças, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Helena? Vocês sabem que dia que é hoje? Páscoa! Hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa é um dia muito gostoso, porque a gente comemora a Páscoa ganhando chocolate, não é verdade? Não! Não? A Páscoa não é comemorada com ovos de chocolate? Nananina, não! O símbolo da Páscoa não é um coelho? Não, nananina, não! Ué, mas todo mundo, nossos amigos, nossos coleguinhas lá da escola, eles comemoram sim, eles falam que a Páscoa é dia de Não, ganhar... é o pai que inventa deles. Que a Ah, Páscoa é coelhinho que bota ovo de chocolate. ixi, então a Páscoa não é isso? Não. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade hoje para aprender um pouquinho mais nesse vídeo sobre a Páscoa, sobre tudo aquilo que vocês já viram com o tio Gleidson, com o tio Maciel, com o tio Bira. Agora nós vamos fazer um fechamento, um encerramento sobre o aprendizado do verdadeiro sentido da Páscoa, né? E uma coisa que eu queria lembrar que tem a ver com a Páscoa é o seguinte: lá em Gênesis, desde o comecinho na criação, Álcool em gel? em Gênesis, no comecinho da criação, quando Adão e Eva pecou, eles tentaram fazer uma roupa para eles de folhas para esconder a nudez deles. Mas aí Deus falou para eles assim, falou: Adão e Eva, eu fiz roupas para vocês de pele de animais. Deus precisou fazer roupas para eles com a pele de alguns animais. Se Deus fez roupa com a pele de algum animal, foi necessário sacrificar um animal. Foi necessário um animalzinho morrer por causa do pecado deles. E desde lá de Gênesis, Deus estava falando assim, ó, Deixa eu ver. olha aqui, para o homem. Deus estava falando assim para eles: por causa do pecado de vocês, que é algo muito grave, um animalzinho inocente que não tinha culpa vai ter que morrer. Então, a gente começa a ver na Bíblia que animais eram sacrificados por causa do pecado das pessoas. Aqui, ó, Gênesis. É. Gênesis é esse. E nós vemos, olha aqui, nós vemos isso também durante toda a história lá do Antigo Testamento, Antigo é. né? Sobre animais que eram sacrificados. Aqui é o novo. Inclusive, ó, vocês viram uma historiazinha que foi contada nos vídeos anteriores, lá em Êxodo, sobre Êxodo 12, que falava sobre a primeira Páscoa, né? O que foi a primeira Páscoa que vocês aprenderam? Qual é? Foi quando, né, lá naquela ocasião do que Deus mandou a última praga sobre o Egito, sobre Faraó. Qual é? Ele pediu, olha aqui, presta atenção. Ele pediu para que os israelitas, o que eles fizessem? Trabalhasse mais? Oi? Trabalhasse mais? Também, isso também foi o que aconteceu lá. Mas a primeira Páscoa foi um evento que Deus mandou ser criado para que simbolizasse o quê? A libertação do povo de Israel do Egito, né? Egípcio. E através dessa festa da Páscoa lá que vocês viram, Deus mandou que
em todo ano, durante toda a festa da Páscoa, o povo de Israel comemorasse essa festa fazendo um sacrifício, sacrificando um Animal. cordeiro. Animal também, né? E o que eles faziam, o que eles fizeram com o cordeiro e com o sangue do cordeiro? Eles passaram o sangue do cordeiro na porta. E Exatamente. eles mataram o animal pra pegar o sangue do animal e passar na porta. Exatamente. Para quê? Para que Nas jaquetas da porta. para que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, que a casa dos israelitas que tivessem a marquinha do sangue na porta, o anjo da morte passasse por cima. E os filhos, o primogênito, o primeiro filho, não fosse morto. Então, nós tivemos aí também, durante a festa da Páscoa, desde a primeira festa da Páscoa, sacrifício de animal, de um cordeirinho. O que será que isso queria dizer? O que será que, além desse memorial que Deus queria que eles sempre lembrassem da libertação do povo de Israel do Egito, tinha mais alguma coisa por trás, né? E também um pouco mais para frente a gente vai ver, por exemplo, no livro de Levítico, Números. que quando o povo cometia pecado, como que o povo era perdoado dos seus pecados? Porque lá no Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido ainda, né? Então, como que o povo era perdoado dos seus pecados? Eles também tinham que levar, eles tinham que levar uma ovelhinha para ser sacrificada no lugar dos seus pecados. Vocês lembram da nossa ovelhinha? Vou matar. A ovelhinha Bé? Sim. Né? Eles tinham que levar uma ovelhinha para o sacerdote. O tio Rafa está vestido aqui como se fosse um sacerdote, né? E o povo tinha que levar a ovelhinha para o sacerdote sacrificar a ovelhinha no lugar do pecado das pessoas, né? Foi um meio que Deus estabeleceu, porque Deus falou assim, povo, como eu sou um Deus santo, sem pecado, eu preciso que vocês, quando pecarem, para que eu não mate vocês, eu preciso que vocês ofereçam um animal perfeito no lugar de vocês, para que, como se o pecado de vocês passassem para esse animal, e quando esse animal fosse morto, sacrificado, pela fé de vocês, eu perdoaria o pecado de vocês. Então essa era a forma de Deus perdoar o pecado das pessoas, lá no Antigo Testamento, né? E aí também, nós vimos um pouquinho mais para frente, em uma das outras palestrinhas, a última ceia que Jesus fez com os discípulos, né? Vocês lembram, né? O que aconteceu nessa última ceia? Quando isso aconteceu durante uma festa da Páscoa, que os judeus comemoravam. Que a gente assistiu ontem, a última ceia. Também, até porque a festa da Páscoa é uma festa que foi estabelecida para o povo judeus. Judeus. Né? Que nós falamos agora, como um memorial da libertação deles do Egito. E lá na última ceia, quando Jesus estava comemorando naquela semana a festa da Páscoa, foi nessa semana de comemoração da festa da Páscoa que Jesus foi traído, que ele foi preso e que ele foi morto. Foi durante a celebração de uma festa da Páscoa. E aí, o que aconteceu lá? Jesus, ele falou assim para os discípulos, quando eles estavam comemorando a festa. Ele falou assim, a partir de agora, vocês devem fazer isso em memória de mim, que é partir o pão e tomar o vinho.
igual vocês viram no videozinho do Tio Bira, ok? Então, o que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava falando assim, ó, a partir de agora, vocês, que é o meu povo, vocês não precisam mais comemorar a festa da Páscoa sacrificando um animalzinho. A partir de agora, a comemoração da festa da Páscoa vai ser com a ceia. Vocês lembram que nós comemoramos a ceia uma vez por mês lá na igreja? Que nós comemos o pão, tomamos o vinho, né? Então nós estamos fazendo isso como uma ordem de Jesus. Agora, nós vamos fazer uma coisa. Em memória de tudo que era feito lá do Antigo Testamento. Vocês sabem o que vai ser? Nós vamos relembrar um pouco para nós entendermos um pouco melhor como tudo era feito. Nós vamos fazer o sacrifício da ovelhinha Bé. A gente vai matar! É isso que nós vamos fazer agora. A Bé, ela viveu com a gente por várias semanas, né? Que a gente cuidava dela, né? A gente deu comida para ela. Só que nesse momento, a Bé vai ser sacrificada. Para vocês entenderem um pouco melhor como que era feito o sacrifício. Por causa dos nossos pecados, né? Então, nós vamos agora mostrar mais ou menos como que era feito o sacrifício da ovelha, o sacrifício do... Não corta. Nós precisamos cortar, porque é isso que aconteceu, né? A ovelhinha, os cordeirinhos, eles eram mortos por causa... Mas você vai cortar de verdade? Por causa do nosso pecado. Vai. Era isso que acontecia. Você vai cortar de verdade? Eles eram mortos. Eles eram sacrificados. E o sangue deles eram derramados. E eles morriam. Os animaizinhos eram sacrificados por causa do nosso pecado. E vocês lembram que na comemoração da primeira festa da Páscoa, né, da libertação do povo do Egito, o que Deus mandou o povo de Israel fazer? Mandou eles pegarem uma plantinha que tinha naquela época, que chamava isopo. Quero pegar. Chamava isopo. O tio Rafa trouxe aqui uma plantinha só pra gente demonstrar. E o que eles faziam? Eles molhavam no sangue do cordeirinho essa folhinha, eles molhavam no sangue do cordeiro e eles iam nos umbrais da porta. O que são os umbrais da porta? É isso daqui, ó. É o batente da porta, ó. É isso daqui, ó. E eles passavam no batente das portas o sangue do cordeirinho para mostrar, para que fosse uma marca de que um cordeiro foi sacrificado. E ali morava, naquela casa, morava o povo de Israel, o povo de Deus, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Então era isso que acontecia. É muito triste a gente pensar que por causa do pecado, das coisas erradas, da desobediência do povo, animais tinham que ser sacrificados, tinham que ser mortos. E era um animal inocente. Só que, toda vez, quando Deus instituiu essa lei, Ele estava querendo mostrar
uma coisa, algo muito mais importante que ia acontecer lá na frente. Vocês sabiam que a Bíblia fala que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João fala isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Deus queria mostrar e ensinar toda vez que um animal era sacrificado para perdoar os pecados das pessoas? Ele queria mostrar o seguinte, olha aqui, que um cordeiro seria enviado para morrer uma vez por todas pelos nossos pecados. Sabe qual é esse cordeiro? Sim. Daniel, qual é o Cordeiro de Deus que Deus enviou para morrer por todos os nossos pecados uma vez por todas? Nenhum. Quem é esse Cordeiro? Nenhum. Jesus. Jesus é o Cordeiro que Deus estava mostrando durante todos esses sacrifícios. Desde Gênesis, Deus estava mostrando, por causa do pecado de vocês, um cordeiro inocente, perfeito, sem nenhum pecado, que foi Jesus. Ele um dia vai vir e vai morrer por causa do pecado de vocês. E foi isso que aconteceu durante a última Páscoa, que vocês viram a palestrinha anterior com o tio Bira. Durante a última Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Só que a morte dele foi uma vez por todas. Agora, nós não precisamos mais ficar sacrificando um animalzinho para receber o perdão dos nossos pecados. Porque Jesus, na cruz, ele fez isso de uma vez por todas. A partir de agora, Jesus nos concede o perdão de todos os nossos pecados. Dos pecados que nós cometemos, dos pecados que talvez nós estamos cometendo agora e do pecado que nós vamos cometer amanhã. Então, o que Deus quis nos ensinar é que o pecado é algo muito sério. E por causa de um culpado, de alguém que fez coisa errada, de alguém que pecou, alguém inocente ia ter que pagar por isso. E foi o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus morreu por mim, por minha causa. Jesus morreu por causa de vocês, do pecado de vocês. E também por causa do pecado de vocês, crianças. Só que nós temos a Páscoa. Não é uma data que nós comemoramos apenas a morte de Jesus. Por quê? Porque ele não ficou morto. O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Então você vai fazer o que com a Bé? A Bé está morta. Todos os animaizinhos que eram sacrificados, eles morriam, acabavam. Essa é a diferença do Cordeiro do Antigo Testamento para o Cordeiro do Novo Testamento, que é Jesus. Jesus ressuscitou. Ele não está morto e ele vive comigo e com vocês no nosso coração. Essa é a mensagem da Páscoa. A verdadeira mensagem da Páscoa não é ovos, não é coelho, não é chocolate, mas é um Deus que não precisava fazer nada disso por nós, mas ele quis se entregar a vida dele por mim e por você. Então a mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação. É a mensagem de que Jesus, de que o sangue, assim como o sangue
do cordeirinho que foi derramado e passado nos umbrais das portas, o anjo da morte não matou os primogênitos daquelas casas, a morte de Jesus na cruz também está dizendo isso, que o sangue de Jesus que foi derramado, ele também, nós não fomos mortos por causa do sangue dele, ele nos perdoou. Então, a mensagem da Páscoa é uma mensagem em que realmente houve uma morte terrível, uma morte na cruz, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que nos traz esperança. Sabe por que é uma mensagem que nos traz esperança? Sabe? Porque um dia nós não precisamos ficar tristes, porque um dia nós vamos nos encontrar com esse cordeiro que morreu, que foi sacrificado. Essa é a mensagem da Páscoa. E é isso que nós devemos comemorar. É isso que nós devemos comemorar. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de alegria. Porque... Mas eu não tô. Você não está alegre? Porque você matou a Bé. Eu sei, mas era isso que era feito. E o sacrifício Podia fazer outra Bé no lugar dessa. O sacrifício da Bé foi para mostrar que o nosso rei morreu. Foi por isso que nós sacrificamos a Bé. Porque Jesus era o nosso cordeiro que foi morto lá na cruz. Realmente dói e deve doer em nós saber que o nosso Deus morreu por nossa culpa. Mas ao mesmo tempo, ele disse: não fiquem aí parados, tristes, lamentando. Eu ressuscitei e eu um dia voltarei para levar vocês juntamente comigo. E nós iremos viver eternamente. Então, celebremos a Páscoa com essa mensagem, com a mensagem de que o nosso rei morreu, se entregou por nós, mas ele também ressuscitou e ele vive em nossos corações. Essa é a verdadeira Páscoa. O sangue inocente foi derramado para que houvesse vida, para que houvesse libertação, para que houvesse esperança. Vamos orar agora, pedindo para Deus, agradecendo pelo sacrifício que Ele fez e pedindo para Ele realmente nos ajudar a vivermos uma vida que agrada a Ele. Vem cá orar com o papai. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor olhou para nós, pecadores, imerecedores de nada, e o Senhor decidiu enviar o seu Cordeiro, sem pecado, sem mancha, perfeito, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados e para que nós pudéssemos receber uma nova vida, para que nós pudéssemos ter esperança, para que a nossa vida aqui na terra fizesse sentido. E é muito bom saber que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, desfrutando da sua presença. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. E pedimos que todas as Páscoas que nós comemoremos, que nós sempre lembremos desse sacrifício que foi feito. Que nós sempre lembremos qual é o sentido da verdadeira Páscoa. E que isso venha fazer diferença nas nossas vidas, no nosso dia, na maneira em que nós vivemos. Que nós sempre lembremos que o nosso lugar não é aqui, que nós estamos de passagem, que nós estamos em uma viagem
em que um dia nos encontraremos, chegaremos ao destino final e nos encontraremos com esse Cordeiro que morreu em nosso lugar. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.